E aí, vamos estudar lição? Hoje não é só dia de preguiça e de descansar, não. Hoje também é dia de estudar a lição da Escola Sabatina. Então vamos lá. Mas antes, passa aquele recado bem dado, né? Se inscreve no nosso canal, hashtag divulgação, Instagram. Deixe seu like para o YouTube recomendar mais vídeos dessa forma para você. E ativa o sininho para receber meus vídeos no seu YouTube. E com isso aí, rola a vinheta e vamos para o nosso estudo de hoje. Hoje, domingo, dia 10 de novembro, de nosso roteiro original. Dia de lermos na Bíblia e também responder várias perguntas relacionadas à história de Neemias. E aí, para ficar bem destacado, bem no começo, uma curiosidade bem interessante, que eu falei ontem, mas é bom relembrar, que a história de Neemias está diretamente relacionada à de Esdras. Os dois viveram no mesmo tempo, Neemias e Esdras. E tanto que na Bíblia hebraica, os dois livros, dois livros de Esdras e Neemias ficavam em só um livro, e contava a história dos dois, Neemias e Esdras. Mas aí, quando chegou o tempo da nossa Bíblia, mudou, para não ficar muito grande, Ficou a história de Esdras no livro de Esdras e a história de Neemias no livro de Neemias. Isso é muito interessante nós notarmos. E com isso, com essa interessante opinião de Esdras e Neemias, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1, para que você leia e entenda o que está acontecendo aqui durante a lição. Porque não basta só você ler a lição, mas acompanhada com a Bíblia, porque a Bíblia precisa mais. Então, abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1 e vamos lá para nossas perguntas de hoje, para ver o que o copeiro do rei fez. Vamos para a nossa primeira pergunta. Qual era o principal problema que levou Neemias a orar? Nós vimos que depois que Neemias soube daquela triste notícia que o povo estava sofrendo, Neemias chorou, lamentou e depois orou. Ele orou, fez uma oração muito bonita. Mas qual foi o principal problema? É que os judeus estavam totalmente numa situação péssima. Estavam ali, não estavam vivendo bem. Do povo que era tão uniforme, o povo de Deus, agora estava numa miséria e numa humilhação total em comparação aos outros povos. As muralhas estavam destruídas, as muralhas estavam em ruínas, os portões acabados, ou seja, Jerusalém estava acabada. E isso fez com que Neemias chorasse, lamentasse, mas depois de tudo, depois dessa tristeza toda, ele pediu permissão divina para fazer algo e para ter compaixão dos seus servos, por meio da oração. Vamos para a nossa segunda pergunta. Quem são os remanescentes nesta passagem? Por que eles foram descritos dessa forma? Quem foram os remanescentes? Os remanescentes foram os judeus que escaparam do exílio. E por que remanescentes? Porque foram os únicos que sobraram. O próprio Neemias foi um dessas pessoas que sobraram do exílio. Porque o exílio babilônico, que durou 70 anos, ele foi muito complicado, foi muito difícil de viver. Porque eles estavam sendo humilhados e praticamente escravizados dentro do reinado babilônico. Terceira pergunta. Sublinhe em sua Bíblia as palavras e frases que transmitem as emoções que Neemias sentiu. Depois escreva-as aqui. Quais são as emoções que ele sentiu? Tristeza, angústia, confiança, fé e gratidão a Deus. Essas coisas todas aqui ele sentiu. Sentiu coisas ruins? Com certeza. Mas também ele pediu a Deus que trazesse coisas novas. E com essas coisas novas, que ele era um servo de Deus. Ele fala: meu Deus, tenha compaixão dos meus servos e de mim. Ou seja, o próprio Neemias se humilhou perante Deus para que Deus agisse na vida de Neemias e de todos os judeus para a ação. Para que pudesse sair daquela situação ruim e fosse uma situação boa e maravilhosa. Quarta pergunta. No verso 11,
pelo que especificamente Neemias ora. No verso 11, Neemias ora por si. Ele pede para Deus que dê uma forma, auxilia, coloca luz no caminho, para que o próprio Neemias pudesse falar com o próprio rei Artaxerxes, para que pudesse fazer algo para que o povo judeu, a situação que eles estavam, melhorasse. Quinta pergunta. Por que você acha que esta passagem está na Bíblia? Por que a história de Neemias está na Bíblia? Por que essa oração de Neemias está na Bíblia? Por quê? Para nos mostrar de que não podemos fazer nada, porque tudo pertence a Deus. E como é que nós vamos tirar algo de Deus sem a permissão? Aí que vem a oração. A oração, ela é essencial entre a comunhão entre você e Deus, ela é essencial. Por isso que temos que orar diariamente. É bom todas as horas mesmo, assim, para que pedimos conhecimento direto, todo dia. É muito bom. Assim como Neemias fez. No momento de angústia, ele, Neemias, fez o que era certo. Pediu a orientação de Deus. Sexta pergunta. Qual a mensagem que Deus tem para você nesta história? De que mesmo nas aflições, mesmo nas notícias tristes, mesmo nos momentos delicados, Deus está contigo e nunca te esquece. Mas também nós temos que pedir orientação divina para que Deus age por nós, para que Deus purifique nosso coração e vamos para a ação. E isso é muito interessante notar na história de Neemias. Então, finalizamos nosso quadro de perguntas, finalizamos hoje o nosso roteiro original e vamos para a nossa oração de hoje. Senhor, agradeço por responder as perguntas de Neemias e venhamos ser igual a Neemias, pedir permissão ao Senhor por meio da oração. Eu peço que agradeço com Jesus. Amém.